Tem país que não se contenta em ser um só. O Quênia é assim. Não tem uma cara só, nem uma lógica fácil de seguir. De longe parece encaixado. De perto é cheio de contraste. É moderno demais num canto, tradicional até o osso no outro. Tem floresta fechada dividindo espaço com arranha-céu. Tem tribo antiga morando do lado de jovem conectado, falando gíria digital. Tem quem atravesse o país para ver leão. E tem quem viva perto dos leões, mas precisa cruzar a selva para achar água. É o tipo de lugar que muda de rosto a cada quilômetro. É um país que vive desafiando qualquer tentativa de definição. Hoje, no belo mundo, a gente vai atravessar o Quênia por dentro, do jeito que ele é. Cheio de surpresa, de contraste e com muita coisa que vai te surpreender. Número 1. Localização e dados gerais. O Quênia está no coração da África Oriental, bem ali onde o mapa parece respirar entre savanas, lagos e montanhas. É cortado pela linha do Equador, mas não tem nada de previsível. Em vez de calor sufocante o ano inteiro, o país surpreende com variações que vão de deserto árido à floresta tropical, passando por cidades com temperatura amena o ano todo. Bem no centro do país ficam as chamadas Terras Altas, onde está o Monte Quênia, a segunda montanha mais alta da África, com mais de 5.000 metros de altitude. O cume vive coberto de neve, o que já seria curioso por si só. Mas o mais estranho é que isso tudo acontece quase em cima da linha do Equador. É como se o clima do país vivesse de contradição. Mais ao sul está a Reserva Nacional do Masai Mara, uma das áreas de conservação mais famosas do mundo, colada na fronteira com a Tanzânia. É o cenário clássico de documentário, com planícies abertas e céu infinito, onde leões, elefantes, gnus e zebras circulam livres. É ali que acontece a grande migração, quando milhões de animais cruzam o território em busca de água e pasto. Um espetáculo que parece montado, mas é 100% real. Já no norte, o clima muda completamente. A paisagem fica seca, quase desértica, com terreno pedregoso e vegetação rasteira. O calor é intenso e a vida é dura. Em contraste, o litoral do sudeste é quente e úmido, com praias de areia branca e recifes de coral. A cidade de Mombasa, por exemplo, é o principal porto do país e tem influência árabe, indiana e suaíli, misturadas na arquitetura, na comida e na fala. E no meio de tudo isso, o grande Vale do Rift atravessa o Quênia de norte a sul. É uma falha geológica imensa que criou lagos profundos, penhascos dramáticos, fontes termais e terrenos férteis. Lagos como o Turkana, o Nakuru e o Baringo nasceram ali, e cada um tem um ecossistema próprio. É como se o país tivesse sido rasgado ao meio pela natureza e se reinventado em cima dessa cicatriz. Cada pedaço do Quênia tem uma cara, um cheiro e uma história. E é justamente nessa mistura de ecossistemas que o país constrói sua identidade. Tem floresta, tem savana, tem montanha, tem deserto e tem mar. Tudo isso no mesmo território. Não é à toa que tanta gente diz que no Quênia você atravessa um continente inteiro sem sair do lugar. Número 2. História. Se tem um lugar onde o passado está vivo debaixo dos nossos pés, esse lugar é o Quênia. Às margens do lago Turkana, no norte do país, arqueólogos encontraram fósseis de alguns dos primeiros humanos da Terra. O mais famoso deles é o menino de Turkana, que viveu ali há mais de 1,5 milhão de anos. Ou seja, o Quênia não é só parte da história africana. Ele faz parte da origem de todo mundo. Muito tempo depois, já na costa do Oceano Índico, surgiram as cidades Swahili. Eram centros comerciais prósperos entre os séculos XI e XV. No século XVI, os portugueses chegaram. Depois vieram os omanes. E, por fim, os britânicos. Cada um querendo um pedaço do território. A presença britânica deixou marcas que seguem visíveis até hoje. No Quênia, por exemplo, se dirige do lado esquerdo da estrada, como na Inglaterra. No fim do século XIX, os britânicos oficializaram a colônia.
construíram ferrovias, confiscaram terras férteis e colocaram os quenianos para trabalhar como mão de obra barata. O resultado foi uma bomba relógio social que explodiu no movimento Mau Mau, nos anos 50, uma revolta organizada por camponeses que queriam as terras de volta. Muitos foram presos, torturados e mortos, mas a resistência mostrou que aquele povo não ia aceitar a submissão para sempre. A independência veio em 1963. O primeiro presidente foi Jomo Kenyatta, símbolo da luta por soberania. A partir dali, o país começou a traçar sua própria história. Mas as marcas do passado continuaram ali. A desigualdade, o contraste entre campo e cidade, entre colonizador e colonizado, ainda saltam aos olhos. E por falar em contraste, talvez nenhum lugar mostre isso tão bem quanto Nairobi. Número 3. Nairobi. Nairobi é o tipo de cidade que vive duas realidades ao mesmo tempo. De um lado, tenta ser o cartão postal do futuro da África Oriental. Prédios espelhados, startups conectadas, cafeteria com nome em inglês, universidade de grife. E tem até safari urbano com girafa cruzando o horizonte enquanto o trânsito não anda. E não é exagero. Existe um parque nacional inteiro dentro da cidade. Leão, rinoceronte, zebra, tudo ali, a poucos minutos do centro financeiro. Mas basta virar uma rua, sair das avenidas de vidro e aço, que a outra Nairobi se revela. A que não aparece em anúncio de turismo. É ali que está Kibera, um dos maiores assentamentos informais da África. Não é bairro nem favela. É quase uma cidade dentro da cidade. 1 milhão de pessoas vivendo sem estrutura, coladas no muro de um campo de golfe de luxo. E o mais gritante nem é a pobreza, é o contraste. De um lado, executivos fazendo reunião com o investidor. Do outro, famílias tentando achar água para cozinhar. Inclusive, se você quiser se aprofundar nessa realidade, aqui no canal tem um vídeo só sobre Kibera. Mas já aviso, não é para qualquer um. Tem que ter estômago e tem que estar disposto a encarar o Quênia real, sem filtro. Porque é exatamente esse tipo de contraste que define Nairobi. Número 4. População, religião e idiomas. Na verdade, não é só em Nairobi que a gente encontra mundos diferentes dividindo o mesmo espaço. O Quênia inteiro é feito de contrastes. A mesma estrada que atravessa a savana aberta passa pela aldeia tradicional e termina num bairro com prédio espelhado. Nada é padronizado, nada é estático. Isso se reflete também no povo. O país tem mais de 40 grupos étnicos diferentes, com línguas, rituais e jeitos de viver que às vezes nem se cruzam. Os Kikuyos, por exemplo, são o maior grupo populacional do país. Vivem principalmente nas terras altas centrais e têm forte influência política e econômica. Já os Luo são mais numerosos no oeste, às margens do Lago Vitória, com uma tradição ligada à pesca e rituais ancestrais. Os Kalenjin, que moram nas regiões do Vale do Rift, são conhecidos por formar gerações de atletas campeões. Os Luhya, espalhados pelo oeste, têm uma cultura rica em dança, música e organização comunitária. E ainda tem os Masai, que talvez sejam os mais conhecidos fora do país, com suas roupas coloridas, rituais de passagem e a vida ligada ao gado nas planícies ao sul, perto da fronteira com a Tanzânia. Cada um desses grupos tem sua própria língua, além do Swahili, que é a língua nacional, e funciona como uma ponte entre as etnias. Mas até o Swahili se transforma, dependendo de onde se fala. Em Nairobi, por exemplo, os jovens criaram um dialeto urbano chamado Sheng, que mistura Swahili, inglês e expressões locais. E talvez essa seja justamente a parte mais viva do país. Número 5. Tradições, rituais e festas. Em vez de se apagar com o tempo, as tradições quenianas continuam presentes na vida de muita gente. Tem dança de iniciação, cerimônia de chuva, casamento com trajes típicos, rituais de passagem e até competição de dança entre tribos vizinhas. Não é cenário turístico montado. É o cotidiano mesmo, principalmente nas regiões do interior.
Os Maasai, por exemplo, fazem cerimônias de transição para marcar a passagem da juventude para a vida adulta. São rituais longos, com canto, pintura no corpo e dança circular, tudo num ambiente comunitário. Já os Samburu, que vivem mais ao norte e têm origem próxima dos Maasai, realizam encontros sazonais para reforçar os laços entre clãs. Nessas ocasiões, homens e mulheres usam colares enormes feitos à mão, que não são só enfeite, mas um tipo de linguagem visual que revela idade, posição social e até se a pessoa está disponível para casar. Na costa, onde vive o povo Swahili, as tradições têm influência islâmica e árabe. A cidade velha de Lamu, por exemplo, se transforma durante o Festival de Lamu. É quando acontecem corridas de barcos típicos chamados dhow, apresentações de música tradicional e festas de rua que misturam fé e cultura. Tudo num cenário que parece ter parado no tempo, com casas brancas e becos estreitos de pedra calcária. Essas festas, além de manterem a identidade dos povos, também revelam como o país ainda vive muito do seu passado. A cultura aqui não é peça de museu. Número 6. Gastronomia. Se o Quênia é diverso nas pessoas, nas línguas e nos rituais, não dava para ser diferente na hora de sentar à mesa. A comida também acompanha essa mistura. Cada região tem seu jeito, cada povo tem sua receita, e até o modo de comer pode mudar de uma tribo para outra. O prato mais famoso, e que aparece em quase toda a refeição, é o ugali. Parece simples, uma massa firme feita de farinha de milho cozida com água. Mas, para muita gente, é o que sustenta o dia. Outro clássico é o githeri, uma mistura de milho e feijão cozidos juntos, que pode virar guisado ou virar purê, dependendo da região. Já entre os Kikuyu, um povo tradicional das terras altas, o mukimo é o que aparece nas festas. É tipo um purê verde feito com banana, feijão e folhas esmagadas, servido em grandes panelas, sempre para compartilhar. Na ilha de Lamu, por exemplo, onde a influência árabe se mistura com a cultura Swahili, o tempero muda. Aparecem os cozidos com coco, os bolinhos de arroz frito, o pão achatado chamado chapati, que veio da Índia e que hoje faz parte do café da manhã de metade do país. E o mais curioso é que a comida ali não é só sabor, é também gesto, é afeto, é regra social. Para beber, a regra é aquele chazinho. Mesmo com o país sendo um dos maiores produtores de café da África, o que mais se bebe por lá é chá. Quente, com leite, do jeito que herdaram dos britânicos. O café de exportação, aquele mais fino, vai todo para fora. Quem mora ali, muitas vezes nem prova o que planta. Mas no chá, o povo se encontra. É servindo uma caneca que começa uma conversa, fecha um negócio ou resolve um problema. Número 7. Lugares para visitar. Lembra que a gente falou que o Quênia é o tipo de país que te faz sentir que atravessou continentes sem sair do lugar? Pois agora você vai entender o porquê. Se tem um nome que todo mundo associa à viagem no Quênia, é Masai Mara. Uma reserva nacional enorme, na fronteira com a Tanzânia, conhecida por ser o cenário de algumas das maiores cenas de natureza selvagem do mundo. Masai Mara é continuação direta do Serengeti, só que no lado queniano. É território Maasai, é campo aberto e é onde a vida selvagem corre solta. Mais ao centro do país, o destaque é o Lago Nakuru. O que chama a atenção ali nem é a água, mas as margens, tomadas por milhares de flamingos. É tanta ave colorida que o lago parece mudar de tom dependendo da época. Agora, o que pouca gente imagina é que o Quênia também tem litoral. E que litoral? A costa queniana é banhada pelo Oceano Índico, com praias como Diani e Malindi, que parecem tiradas de cartão postal. Já em Mombasa, uma das cidades mais antigas do país, ainda dá para visitar o Forte Jesus, uma fortificação portuguesa do século XVI, e andar pelas ruas da Cidade Velha, com arquitetura Swahili e cheiro de especiaria no ar. Número 8. Os donos do pedaço.
Se tem uma coisa que todo mundo quer ver quando pisa no Quênia, são os animais, especialmente os Big Five: leão, elefante, búfalo, leopardo e rinoceronte. Eles vivem ali mesmo, soltos, nas reservas como a Masai Mara, uma das mais conhecidas do país. Caçam, dormem, se enfrentam, exatamente como faziam milhares de anos atrás. É nesse mesmo cenário que acontece a Grande Migração, um dos maiores espetáculos da vida selvagem no mundo. Milhões de gnus, zebras e gazelas atravessam a fronteira com a Tanzânia em busca de pasto novo. No caminho, enfrentam rio, crocodilo, poeira e empurra-empurra. É cena de documentário, mas sem roteiro, sem plateia e com muito instinto. Só que nem tudo ali tem juba ou chifre. O Quênia é cheio de animais que também roubam a cena. Tem girafa, hiena, javali, hipopótamo, avestruz. E no meio de tantos grandalhões, um dos mais importantes é um dos menores. O besouro rola-esterco, ou rola-bosta, como muita gente chama. Pode rir. O nome é estranho, mas o trabalho é sério. Ele pega o cocô dos bichos maiores, enrola em bolinha e empurra com as patas de trás. Às vezes sobe em cima, às vezes tropeça, mas segue firme. Daquela bolinha, ele tira comida, faz o ninho e deposita os ovos. Pode parecer pouco, mas se não fosse ele, a savana seria um caos. Ele limpa, recicla, espalha semente, renova o ambiente. No fundo, o Quênia é isso. Um lugar onde o leão reina, mas é o rola-bosta que garante a ordem. E quando a gente vê tudo isso acontecendo junto, no mesmo espaço, entende por que tanta gente cruza o mundo só para ver de perto. Não é só um safari, é a natureza no comando. Número 9. Curiosidades. E é claro que depois de conhecer a localização, a história, os povos, os lugares, os animais e até a comida, a gente não podia terminar sem passar por umas curiosidades que só o Quênia tem. Para começar, você sabia que lá existe uma versão queniana do famoso jogo de tabuleiro Monopólio? Pois é, lá ele se chama Kumiliki, que em Swahili significa possuir. Só que a versão local tem um charme próprio. Em vez de peças de plástico, tudo é feito à mão. As casinhas, os hotéis e até os personagens são esculpidos em pedra-sabão. O tabuleiro também muda. Em vez de ruas genéricas, ele traz regiões reais do Quênia. E a dinâmica segue o mesmo espírito do original. Os jogadores rolam os dados, avançam pelas casas, compram propriedades, e à medida que o jogo anda, vão dando ou coletando dinheiro dos outros participantes. Tudo com aquele toque bem local, mas mantendo o objetivo principal do jogo. E já que a gente está falando de coisa surpreendente, não é só café que o Quênia exporta. O país também é o maior produtor de rosas do mundo e virou fornecedor de flores para boa parte da Europa. Todo ano, milhões de rosas quenianas são transformadas em óleo essencial, que depois vai parar em perfumes de luxo. Um deles é o Paris, criado pela grife francesa Yves Saint Laurent, uma das marcas mais famosas do mundo da moda e da perfumaria. Agora, voltando para a capital, tem umas leis que fazem muita gente rir, mas que ainda estão no papel. Em Nairobi, por exemplo, é proibido cutucar o nariz em público. Todo prédio é obrigado a ser pintado pelo menos uma vez por ano. E se tiver mais de 6 pessoas esperando no ponto de ônibus, elas são obrigadas a formar uma fila. Não é sugestão, é lei mesmo. E assim a gente termina esse passeio por um país que não é previsível nem por um segundo. Onde até o jogo de tabuleiro vira aula de cultura. Onde a cidade some do mapa sem explicação. E onde até fazer fila é questão de ordem. O Quênia é feito disso. De surpresa em surpresa. Agora é com você. Qual dessas curiosidades te surpreendeu mais? Conta pra gente nos comentários. Se você curtiu conhecer o Quênia com a gente, deixe seu like, se inscreva aqui no Belo Mundo e ative as notificações para não perder o próximo destino. Muito obrigado pela companhia. Até a próxima!